Você acompanha o programa Ciência e Espiritualidade. Hoje estamos falando sobre AIDS, HIV e suas implicações espirituais com o Dr. Andrei Moreira, presidente da AME Minas Gerais. Bom, Andrei, isso é a visão médico-espírita, né? Como o médico espírita se posiciona diante desse quadro, né, do HIV/AIDS? Bom, o médico espírita em qualquer patologia entende que o espírito é o agente fundamental ali daquela circunstância, né? Então, o ser espiritual que nós somos, o ser imortal que nós somos, é que determina tanto o processo de saúde quanto de doença. Então, nós vamos falar a esse espírito que é imortal, né? A esse espírito que deve desenvolver a espiritualidade na vida, autocuidado, auto-amor, autoconsideração, que deve aproveitar a circunstância do adoecimento para fazer uma viagem de autodescoberta, uma viagem de introspecção, né, nos seus sentidos e significados de vida mais profunda, aproveitando daquela oportunidade educativa, porque a doença não é punitiva, a doença é educativa. Então, a doença aparece para nos despertar para uma consciência ampliada de nós mesmos, né, para as nossas escolhas, para as circunstâncias de vida determinadas pelo nosso próprio caminhar. Então, se eu construo, eu transformo qualquer circunstância. E a infecção pelo HIV, ela pode ser profundamente controlada por hábitos de vida, por escolhas que esse indivíduo faça a partir do momento em que se descobre portador do vírus. Ele não necessariamente necessita adoecer e passar pelo sofrimento da doença, né? Ou mesmo já passando pelo adoecimento, ele não necessita prolongar esse estado, porque na sua vida mental, nas suas escolhas morais, ou seja, do seu comportamento, na sua relação consigo mesmo e com o outro, está a base da construção da saúde e do adoecimento. Então, ele pode reconstruir essa saúde quando perdida e pode mantê-la adotando uma postura de vida que seja aquilo que nós, médicos espíritas, entendemos condizente com o Evangelho, ou seja, amor a si mesmo e amor ao próximo, né? De qualquer forma que esse amor se manifeste. Você tem conhecimento se no Brasil existe algum núcleo espírita de apoio ao portador HIV/AIDS? Existem vários. Existem vários? Existem. Existem casas mas na sua grande maioria, casas de apoio em que são acolhidas pessoas com o HIV/AIDS, né? Na cidade que eu moro, que é Belo Horizonte, por exemplo, tem esses centros e as pessoas são acompanhadas. Mas o indivíduo com HIV/AIDS é uma pessoa normal como qualquer outra, né? E é auxiliado, acolhido, atendido na casa espírita com a mesma atenção, com o mesmo carinho que qualquer outra pessoa. E pode se beneficiar da terapêutica espírita, que é bastante ampla, né? A primeira delas é a evangelioterapia, que é então esse encontro de significado mais profundo, tendo por base o estudo e a vivência do Evangelho. Tem o passe e a água fluidificada, que são as terapias magnéticas, que podem auxiliar muito o reequilíbrio físico, psicológico, né, energético desse indivíduo. Tem a terapêutica desobsessiva, quando o caso de adoecimento esteja agravado por circunstâncias de obsessão. E tem-se também a oportunidade do trabalho no bem, que é a maior terapêutica por excelência, né? É a oportunidade da gente abrir o coração para esse amor que é um medicamento maior. E por consequência vai até minimizando, né, as atitudes negativas perante uma doença, um quadro clínico como esse, né? Como casos de revolta podem também... Lógico, no início eu acredito que a pessoa não aceite, né? É comum a pessoa não aceitar a doença, seja ela qual for, né? Sim. Mas eu acredito que a evangelioterapia, né, a reforma íntima, vai trazendo, né, subsídios para que a alma se acalme, se abrande, né, perante esses quadros. Ah, sem dúvida. E hoje tem pesquisas científicas, mostrando que após a infecção pelo HIV é muito comum o desenvolvimento da religiosidade e da espiritualidade nos indivíduos portadores do vírus, né? Assim como qualquer doença, mas essa pesquisa foca especificamente o portador do HIV e mostra que aqueles que desenvolvem espiritualidade a partir do diagnóstico têm, ao longo de 4 anos, né, que foi o que a pesquisa acompanhou, uma menor diminuição das células CD4, dos linfócitos TCD4, que são as células que o vírus destrói, e tem uma maior qualidade de vida,
que está relacionada ao otimismo, que está relacionada ao autocuidado e uma série de outras circunstâncias. Então, essa espiritualidade, esse desenvolvimento interior, essa reconexão com o Criador em si, que em essência é o resgate da saúde em qualquer doença, que é reencontrar o Pai na nossa experiência de vida, na nossa própria relação interna, e isso é profundamente saudável, profundamente reharmonizador, né? Em qualquer circunstância. Circunstâncias. Bom, Andrei, muito obrigada pela sua entrevista, né? Uma agradeço. mensagem maravilhosa, né? Essa que você passou e até também acalentadora. Sim. Bom, você poderia deixar um e-mail ou um telefone para pessoas que gostariam de entrar em contato, né? Até mesmo para palestras, pegar outras informações? Tá certo. Bom, meu e-mail é ammsouza@hotmail.com, né? E pode entrar em contato ou entrar em contato com a Associação Médica Espírita de Minas Gerais, no DDD 31 3332 5293, que a gente retorna. Tá certo, então. Tá certo? Muito obrigada, doutor Andrei. Eu que agradeço. A AIDS é uma doença sui generis, uma doença moderna que surgiu recentemente e ela tem uma característica que é muito marcante. O grupo de risco, ou os grupos de risco inicialmente, eram os homossexuais e os drogados, justamente grupos condenados, entre aspas, moralmente. E ainda hoje, mesmo essa doença tendo se alastrado, estando contaminando crianças, mulheres e outras pessoas que não têm, os hemofílicos foram as primeiras vítimas inocentes, entre aspas, disso, né? Hoje a AIDS ainda carrega esse estigma, o estigma da culpa e do castigo, né? Mas será que nós temos direito de julgar os outros? Eu acho que toda doença, como o Dr. Andrei chamou a atenção para a AIDS, eu acho que o que ele falou vale para todas as outras doenças. Toda doença é disciplinadora. Toda doença traz no seu bojo, nos seus sintomas, no seu próprio tratamento, uma imposição que exige disciplina do doente, que exige reforma na maneira dele viver e dele se relacionar. As doenças psicossomáticas, que em verdade a gente poderia dizer que quase todas são, mesmo as infecciosas, elas são outro exemplo de como o nosso corpo reclama a nossa disciplina interior para que tenha harmonia, para que tenha saúde. Então, nós, antes de julgarmos as pessoas que têm uma determinada doença ou uma determinada afecção, tentando achar para isso alguma explicação, porque nós sabemos que existe a lei da causa e efeito, mas nós não temos bola de cristal, nem podemos ver o prontuário das vidas anteriores das pessoas que estão ao nosso lado, nós temos que tomar muito cuidado quando nós imputamos a culpa ao outro. Nós devemos nos preocupar sim em descobrir qual é a mensagem que a dor traz, porque nós também sentimos dor, e tentarmos identificar essa mensagem para que nós possamos aprendê-la. Toda doença traz sempre uma lição. E se nós não aprendermos, ela terá sido em vão, a doença, e não teremos aprendido nada. Eu espero que o programa de hoje tenha sido útil para as suas reflexões. Espero que você tenha gostado e que esteja conosco no nosso próximo Ciência e Espiritualidade. Até lá!